Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Joyce e eu criei esse canal para manifestar um pouco do que eu penso, né? Para não ficar só sufocando com um monte de noia na minha cabeça, eu resolvi expandir para o universo e me comunicar com mais gente. E eu gostaria de começar trazendo uma questão que passou pela minha cabeça nos últimos tempos, que foi sobre esperança, uma reflexão sobre esperança. Aconteceu que dentro do meu relacionamento eu tive um problema e chegou numa situação que o meu companheiro teve uma expectativa sobre mim e eu cheguei e falei, não, eu não quero, não tenha esperança, não tenha. E eu fiquei desse jeito, assim, meio desesperada, e eu falava dessa maneira. E eu quis investigar, eu quis entender melhor sobre isso. E acho que um pouco a minha investigação começa primeiro, acho que por mim mesma, né? Eu quis tentar entender, assim, esse sentimento que estava acontecendo dentro de mim. É uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes, foi de eu negligenciar eu mesma, de eu pensar no mundo, o que que é certo, o que que tinha, como que deveria ser alguma, sabe, como as coisas deveriam ser e negligenciar o que que eu estava sentindo, sabe, o que que eu estava pensando, como que meu corpo estava reagindo a isso. Então hoje eu dou muito valor a isso. E eu percebi que nessa situação eu estava me sentindo sufocada, oprimida, sabe? Me sentindo com uma pressão sobre mim de uma expectativa que eu não poderia cumprir. E nesse desespero, né? E meio que inconsciente, eu cheguei e fiquei falando, repetindo várias vezes, tipo, não tenha esperança, né? E eu achei bem complicado isso, porque a esperança, eu vejo, é a motivação, né? É a gente ter aquela fé, esperança de que as coisas vão melhorar, né? E é uma coisa necessária, né? Eu vejo como esse fogo, né, para a vida necessário para a gente continuar cada dia caminhando, né? E eu fiquei nessa questão, então, como que fica? Não pode ter esperança? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E eu cheguei à conclusão que a esperança, em alguns casos, ela, ela pode ser violenta, ela pode ser agressiva, sabe? Uhum. E violenta, assim, se eu tenho determinada esperança, vai que a pessoa seja de X maneira, e é isso que eu acredito, é assim que eu vou fundamentar que para as coisas estarem bem, a pessoa vai ser assim, eu posso ser violento com essa pessoa. E então eu cheguei, eu pesquisei e eu estava pensando, né, que a esperança ela tem que ser mais maleável. Ela deve existir, mas ela tem que levar alguns pontos em consideração, né? Eu acho que a verdadeira esperança, ela envolve uma escuta ativa do outro lado. Eu conseguir acolher a diferença do outro, para a gente fazer uma construção, pequenos processos para que as coisas melhorem, sabe? Eu acho que uma esperança muito bruta de eu quero chegar a ter determinado resultado, a gente vai causar uma violência. E eu acredito que as coisas que acontecem com a gente individualmente acontecem realmente no universo, com grupos, com coisas maiores que o individual, né? E então, às vezes eu percebo que
até grupos podem oprimir, assim, né? A gente vive num momento político meio extremo. Então, se um grupo tem a esperança de que as coisas vão melhorar do jeito que eles acreditam melhorar, sem a escuta e a necessidade do que o outro grupo precisa, e os dois estarem junto nessa colaboração, essa colaboração da construção para que a situação atual melhore, eu acredito que eu acredito que isso vai causar violência, vai gerar um nível de violência, né? Uma opressão, sabe? Então, se a gente não considerar as diversidades, a gente não tiver o interesse de conhecer o lado do outro, isso pode se tornar uma violência, uma forma de querer aniquilar o que o outro é, o que o outro sente, o que o outro precisa, sabe? A gente olhar só minha maneira é a certa, né? Então, eu acho que eu fiquei em paz quando eu cheguei a essa conclusão de que sim, a esperança, a gente tem que ter esperança, mas não essa esperança rígida. A esperança de forma maleável, né? Que consiga englobar o outro lado, o outro grupo, sabe? E não só o que eu acredito ser certo, né? Que eu esteja aberto para novas experiências e novas escutas. E, bom, eu acho que é isso, gente, que eu queria compartilhar por hoje, tá? Enfim, espero que possa ser útil para vocês também, se alguém tiver passando por alguma coisa assim, tá? Bom, obrigada, valeu.